tarde. Nós, alunos do segundo ano de Nutrição e Dietéticas, vamos apresentar um trabalho sobre a Escola Clássica de Economia de Adam Smith. Esse trabalho foi elaborado pelos alunos João Victor, Wesley Lopes, Ilana Alves, Kathleen Ramos, Emily Vasconcelos e Yasmin Ribeiro. A Escola Clássica de Economia foi fundada no final do século XVIII, tendo como início a publicação da obra As Riquezas das Nações, de Adam Smith. Nesse contexto de revolução industrial e declínio do mercantilismo, os clássicos apoiaram o liberalismo econômico, a liberdade do mercado e a mínima intervenção do Estado, apoiando métodos econômicos mais modernos. Além de Smith, outros três pensadores foram fundamentais, como David Ricardo, com a teoria de valor-trabalho e vantagens comparativas, Thomas Malthus, com a teoria populacional, e John Stuart Mill, que consolidou e aperfeiçoou as ideias clássicas. Junto, esses quatro filósofos deram a origem às bases das ciências econômicas modernas. Adam Smith defendia a ideia de livre mercado, ou seja, que a economia funcionasse sem o mínimo de intervenção do Estado, que deixassem as ofertas e as demandas ajustassem naturalmente. Segundo ele, o livre mercado geraria inovação, crescimento e maior eficiência na produção. O trabalho é considerado a verdadeira fonte de valor, ou seja, o valor de uma mercadoria não está apenas nos materiais utilizados ou no ato de troca, mas principalmente no esforço humano utilizado para produzi-lo. Um exemplo clássico seria o paradoxo do diamante e da água, que a água, que é essencial para a vida, tem baixo preço de mercado, já o diamante, que não é vital, tem preço elevado. Os clássicos explicam que é justamente pela quantidade de trabalho necessário para obter cada bem, como, por exemplo, o diamante. Como ele requer mais esforço humano para extraí-lo e lapidá-lo, o preço dele é mais elevado. Elias Ferry defende que a economia funciona melhor com o mínimo de intervenção do Estado, confiando no mecanismo natural de ofertas e demandas para regular preços, salários e produção. A ideia associada a Adam Smith e a sua, entre parênteses, mão invisível, valorizam liberdade econômica, empreendedorismo e concorrência, visto como motores de inovação e crescimento. Apesar das vantagens, o modelo gerou problemas históricos, com a exploração trabalhista na Revolução Industrial, a concentração de riquezas, monopólios e crises como a de 1929. Por isso, ao longo do século XX, surgiram alternativas intervencionistas, como o keynesianismo e o Estado bem-estar social. Adam Smith mostrou como a divisão do trabalho é um dos principais motores do aumento e da produtividade e da riqueza das nações. Esse conceito significa que, em vez de cada pessoa tentar fazer todas as etapas de um processo produtivo, cada trabalhador se concentra em apenas uma tarefa específica. Essa especialização permite que ele desenvolva a maior habilidade, rapidez e eficiência naquela função, o que aumenta muito do resultado final. Smith usa o exemplo clássico de uma fábrica de alfinetes. Um único homem fazendo todo o processo sozinho produziria pouquíssimas peças por dia. Já se o trabalho for dividido em etapas, com cada operário cuidando de uma parte, há produção sobre milhares de alfinetes diariamente. Esse ganho de produtividade não acontece apenas dentro das fábricas, mas também em toda a economia, já que a troca de bens e serviços especializados conecta as pessoas e impulsiona o progresso. Para Smith,
A divisão do trabalho é, portanto, a base do crescimento econômico, pois transforma a cooperação entre indivíduos em eficiência coletiva, mostrando como a especialização gera riqueza e desenvolvimento para toda a sociedade. Adam Smith criou a metáfora de mão invisível para explicar como o mercado pode se autorregular sem a necessidade de um controle centralizado. Segundo ele, quando cada indivíduo age movido pelo próprio interesse, buscando lucro, segurança ou conforto, acaba mesmo sem perceber contribuindo para o bem-estar da sociedade como um todo. Isso acontece porque os produtores, ao competirem entre si, precisam oferecer bens e serviços que atendem aos desejos das pessoas com qualidades e preços acessíveis. Assim, o simples fato de cada um procurar melhorar a própria vida gera como que conduzindo por uma mão invisível, uma distribuição mais eficiente de recursos e resultados positivos para a coletividade. Essa ideia se tornou um dos pilares do pensamento econômico liberal, mostrando que o interesse pessoal, quando canalizado pela competição e pela liberdade de mercado, pode impulsionar o progresso e beneficiar a todos. Teoria populacional. A teoria populacional de Malthus afirma que a população tende a crescer mais rápido que os alimentos, o que pode gerar escassez, aumento da pobreza e da mortalidade. Segundo ele, os recursos disponíveis limitam o crescimento populacional, e quando a população ultrapassa esses limites, surgem consequências negativas para a sociedade. Teoria das vantagens. A teoria das vantagens de Adam Smith mostra que cada país deve produzir aquilo que é mais eficiente e trocar com outros países, garantindo que todos se beneficiem do comércio. Smith também propôs a ideia de mão invisível, segundo a qual, ao buscar seu próprio lucro, o indivíduo acaba, sem perceber, promovendo o bem-estar geral da sociedade, pois suas ações condenam a oferta e a demanda de forma natural. O liberalismo surgiu como resposta ao absolutismo monárquico e ao mercantilismo que predominavam na Europa entre os séculos XVII e XVIII. No século XVII, com pensadores como John Locke, começaram a ser formuladas as bases do pensamento liberal. Locke defendia que todo ser humano possuía direitos naturais inalienáveis, como vida, liberdade e propriedade, e que o poder político deveria existir apenas para proteger esses direitos. Essa visão rompia com a ideia do poder absoluto dos reis e colocava o indivíduo no centro da vida política. Já no século XVIII, durante o Iluminismo, o liberalismo ganhou força e novas dimensões. Montesquieu desenvolveu a teoria da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, considerado essencial para garantir a liberdade e evitar abusos do Estado. Voltaire, por sua vez, destacou-se pela defesa da liberdade de expressão, da tolerância religiosa e da crítica ao autorianismo. No campo econômico, Adam Smith foi fundamental ao propor que a propriedade seria alcançada pelo livre mercado, guiado pela chamada mão invisível, em que a busca pelo interesse individual poderia gerar benefícios coletivos. Já Jean-Jacques Rousseau trouxe uma perspectiva diferente. Para ele, a liberdade só era real quando o povo participava ativamente do poder, defendendo a ideia de soberania popular e contrato social. Esses pensadores, representados na imagem, mostram a diversidade dentro do próprio liberalismo, enquanto Locke, Montesquieu, Voltaire e Smith defendiam principalmente a limitação do Estado e a valorização do indivíduo. Rousseau destacava-se o papel da coletividade e da participação popular. Assim, entre o século XVII e o XVIII, o liberalismo consolidou-se como uma ideologia que defendia a liberdade individual, a limitação do poder do Estado, o direito à propriedade, o livre comércio e a valorização da razão. Essas ideias inspiraram grandes transformações, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, marcando profundamente a formação do mundo moderno. Atualmente,
Conceitos como livre comércio, iniciativa individual e mercados competitivos ainda influenciam a economia, mas precisam ser adaptados para lidar com crises globais, desigualdade e estabilidade. Ao mesmo tempo que vemos que políticos de diferente lado, como Trump, direita, e Putin, esquerda, perseguem minorias, mostrando que abusos não são exclusivos de uma ideologia. Outros exemplos históricos incluem Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel Castro, Che Guevara, Ortega e Maduro, que também concentram poder e perseguem grupos sociais. Isso mostra que o problema central não é ser de esquerda ou de direita, mas sim um excesso de poder de Estado. O liberalismo, nesse sentido, não se encaixa em nenhuma dessas ideologias, pois busca limitar esse poder e garantir mais liberdade individual. Este vídeo foi desenvolvido pelos alunos do 2º MTech em Nutrição e Dietética da ETEC de Cidade Tiradentes, como parte da avaliação na disciplina de História, ministrada pelo professor Antoniel. Créditos de imagem ao Canva, Bora Investir, B3 e Amazon.